Hoje, Gênesis, no capítulo 3. Na leitura deste capítulo, nós conheceremos como o mal entrou neste mundo. Porque a criação tão perfeita de Deus, marcada por tanta coisa maravilhosa e por uma harmonia tão grande, se degenerou e se tornou o que nós vemos hoje, principalmente em relação a nós, os seres humanos. Mas para entendermos o que vai acontecer na narrativa do capítulo 3, eu quero convidar vocês a acompanharem a leitura que eu vou fazer em três partes diferentes da Bíblia, antes de irmos para Gênesis. A primeira está no livro de Isaías, no capítulo 14, versículos 12, 13 e 14. Fala de um personagem que está fora do planeta Terra, está no céu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Existe aqui neste relato a história de uma criatura de Deus, muito exaltada, que quer tomar o lugar do próprio Deus, que ambiciona se colocar no lugar de Deus. Uma rebelião que está acontecendo e não é no planeta Terra. Para compreendermos melhor quem é este personagem que quer destronar Deus e tomar o lugar de Deus, o livro de Isaías, no capítulo Ezequiel, capítulo 28, no versículo 14, 15 e 16, diz bem assim: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Multiplicaste na multiplicação do teu comércio, encheu-se o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer ao querubim da guarda, em meio do brilho das pedras. Então este ser que se exaltou contra Deus era um querubim, uma alta autoridade entre os anjos celestiais. A Bíblia não menciona em lugar nenhum o nome dele, mas todos nós temos uma conversão que chamamos esse querubim de Lúcifer, porque fala que ele tinha um brilho, e o nome Lúcifer significa anjo de luz. Então, é só uma associação à característica que a Bíblia dá deste personagem aqui. Mas observa que o texto Deus está dizendo, é o próprio Deus está dizendo que ele criou esse querubim perfeito. Nenhuma mácula tinha nele, no seu caráter, nos seus sentimentos e pensamentos. Assim como Deus fez Adão e Eva perfeito, Deus criou os anjos também com perfeita harmonia com ele. E também, assim como deu aos anjos, deu também a Adão e Eva o direito de escolher servir a Deus por amor e obedecer-lhe fielmente ou se rebelar contra Deus. Todas as criaturas inteligentes de Deus, não estou mencionando aqui os animais, pois Deus colocou neles a vida por instinto, mas os anjos e os homens a vida por valores morais. Os anjos também tinham a liberdade de serem fiéis a Deus ou de rejeitar servir a Deus. E aqui um anjo perfeito que assistia na presença de Deus, um anjo muito exaltado, ele se torna arrogante, orgulhoso e ambicioso, ao ponto de querer se tornar o rei no lugar do próprio Deus. E o texto está dizendo que Deus o lançou fora dos céus. E essa narrativa do lançamento dele fora dos céus, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, diz que foi mediante uma guerra, uma batalha. Apocalipse 12, versos 7, 8 e 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Sim, foi atirada para a terra, e com ele os seus anjos. Então, o termo dragão, o nome pejorativo Diabo e Satanás que ele recebeu depois que ele foi expulso dos céus, mostra que lá no céu esse exaltado anjo, esse querubim, ele conseguiu seduzir uma grande parte dos anjos, pois o texto diz que foi lançado fora do céu o diabo e os seus anjos. Então os demônios são simplesmente anjos que se rebelaram contra a autoridade de Deus no céu.
Agora pense a sagacidade, a forma de esse anjo rebelde trabalhar ao ponto de levar milhares de seres angelicais que amavam a Deus, que eram felizes na companhia do Senhor no céu, a se rebelar contra a autoridade de Deus. A Bíblia não mostra, não conta a história do plano que Deus pode ter traçado para recuperar os anjos que foram enganados pelo diabo enquanto estavam no céu. A Bíblia relata o plano da salvação para os seres humanos, mas é muito provável que Deus também trabalhou para recuperar estes que haviam sido enganados e que tinham sido seduzidos por Lúcifer. Mas não é o relato bíblico. O relato bíblico mostra que depois de um tempo houve uma contenda, uma batalha no céu e Satanás foi expulso de lá. A questão é por que Deus não o destruiu imediatamente? Ou os destruiu imediatamente? Por que Deus os expulsou do céu e simplesmente não acabou com eles? Porque se Deus tivesse feito isto, o que ele havia insinuado, o que ele havia ensinado, poderia ficar na mente de todas as demais criaturas de Deus, de todos os outros anjos. É como se eles pensassem assim: olha, ninguém pode contestar a autoridade de Deus. Porque se Lúcifer estava falando a verdade, Deus o destruiu. Então eles poderiam continuar servindo a Deus com medo de Deus, mas nunca mais conseguiriam respeitar. E a semente da dúvida ficaria para sempre na mente deles. É como se, por exemplo, minha esposa chegasse diante da igreja que nós frequentamos e falasse: olha, Vanderlei é muito ruim. Ele me espanca constantemente, ele deixa a mim e a meus filhos com fome, ele não, embora tenha recursos, ele não cuida da gente. Nós vivemos uma vida terrível, um sofrimento muito grande. Agora pense que eu mesmo fosse me explicar diante de meus irmãos. Eu falasse: isso não é verdade. E ela está mentindo. Não é assim que acontece. Eu cuido, eu zelo deles. Por mais que alguns poderiam acreditar em mim, a maioria ficaria em dúvida e ia pensar assim: se ela que vive na companhia dele, ela que o conhece, está falando isto, então certamente deve ser verdade, ou deve ter pelo menos em grande parte um fundo de verdade nisso. Eu mesmo não poderia me justificar, me explicar. Agora pense que meus filhos fossem, eu tenho 3 filhos, fossem diante do mesmo público que ouviu a mãe, e eles falassem: olha, nós moramos lá com nosso pai, e ele não é assim como ela está dizendo. Ele cuida da gente, nós temos alimento, nós temos vestes, ele é amoroso conosco, ele é amoroso com ela. Então alguém iria justificar-me diante daqueles que ouviram a acusação. E assim as pessoas poderiam pensar: poxa, mas se os filhos que vivem no mesmo ambiente, os 3 estão testemunhando que o pai é um pai amoroso, atencioso e não uma pessoa violenta, agressiva, egoísta, eu poderia ser justificado por aqueles que me conhecem. Assim aconteceu com Deus. Se Deus simplesmente destruísse Lúcifer, afirmando que ele não era aquilo que Lúcifer estava insinuando que ele fosse, a dúvida ficaria para sempre. Mas quando aqueles que vivem com Deus, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que foram recuperados por Deus, testemunham diferentemente das acusações, aí começa os outros que ouviram a acusação a pensar que realmente a acusação pode ser falsa. Então Deus teria que dar tempo ao tempo para que as acusações de Lúcifer se mostrassem mentirosas. Mas aquele que queria governar no lugar de Deus pudesse desenvolver plenamente as suas ideias, e assim as pessoas pudessem ver onde daria se Deus fosse destronado e Lúcifer assumisse o lugar de Deus. Agora, depois dessa apresentação, vamos para o início do capítulo 3. Começa dizendo assim: mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerá de toda a árvore do jardim? Então ele começa com uma pergunta para ganhar a atenção dela. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Interessante que o anjo Lúcifer, ele não se apresentou como de fato ele era, um anjo conversando com ela. Ele se apresenta aqui na forma da serpente. Talvez porque os outros anjos fiéis ao Senhor já tivessem contado para eles de uma rebelião que havia acontecido no céu.
Lá no texto de Apocalipse, fazendo referência a esse anjo que foi expulso, chama ele de antiga serpente. Então essa serpente aqui não era um animal propriamente. Era o próprio Satanás se passando pela serpente para poder quebrar a barreira de Eva em relação a ele. Eva estava acostumada a ver os animais, ela conhecia todos, conhecia inclusive a serpente. A serpente não era o animal asqueroso, perigoso que nós estamos acostumados hoje. Como todas as outras criaturas, ela era bela, ela era inofensiva e ela era agradável de estar na companhia. Então ele usa essa figura que quebra o medo e o preconceito de Eva para poder buscar o diálogo. Então, quando ele questiona, não pode comer de nada, aí Eva termina ingenuamente dando conversa. Podia ter pensado, nenhum animal conversa, nenhum animal fala. Deus não deu essa capacidade de interação entre homens e animais. Então ali já era para ter uma luz acendida na sua mente, dizendo, olha, perigo, perigo, perigo. Mas ela continuou em frente mesmo assim. Então ela disse que Deus proibiu de comer somente daquela árvore, porque no dia em que comesse morreria. Olha no verso 4 que Satanás disse. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Era uma clara afirmação contrária ao que Deus tinha dito. Agora ele vai dar a justificativa dele. Por quê? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Nesses dois versículos, Satanás está acusando terrivelmente a Deus. Primeiro, quando Deus disse que comeria, e Satanás está dizendo, não, Deus disse que morreria, Satanás está dizendo, não morrerás, ou seja, Deus mentiu para vocês. Agora ele vai dizer porque Deus mentiu, na acusação dele. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, se vos abrirão os olhos, e como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. Então ele estava dizendo, Deus mentiu porque ele é egoísta. Vocês podem chegar ao nível dele, mas ele não quer, ele não permite que vocês cheguem ao nível dele. Então ele enganou vocês com a mentira. Então ele é mentiroso, ele é egoísta, então ele é indigno de confiança, indigno de lealdade também. Tudo isto está embutido aqui nessas afirmações que Satanás havia feito. Então o que ele está fazendo aqui é acusar Deus, está colocando o caráter de Deus em um nível muito baixo. Foi exatamente assim, deduzo eu, que ele deve ter feito com os anjos no céu. Colocado a personalidade, o caráter de Deus sobre uma luz tão falsa que os anjos que até ali confiavam e amavam a Deus começaram a olhar a Deus com desconfiança, olhando a Deus por um outro prisma, que mostrava os atributos do caráter do próprio Lúcifer como sendo do caráter de Deus. Agora Eva, que era livre para escolher, conhecendo a Deus, pois a Bíblia não diz quanto tempo tinha passado desde a criação, mas sabendo que Deus tinha dado tanta coisa boa para eles, que Deus os tratava com tanto amor, tanto carinho, ela tinha agora diante de si um ser que está falando com ela pela primeira vez e que está afirmando exatamente o contrário a respeito de Deus. Aquele Deus generoso que deu tudo, ele estava dizendo que era egoísta, porque tinha algo muito melhor do que aquilo que ele estava negando dar. E que estava negando mediante mentira, mediante engano. E aí o texto diz bem assim, verso 4, então, verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e o comeu, e também deu ao marido e ele comeu. Um detalhe tão importante que a gente deve pensar é como uma pessoa se coloca a serviço do diabo imediatamente quando ele começa a pecar. Eva, no exato momento que ela desobedece a Deus, ela pecou. Enquanto ela estava no campo da tentação, não havia pecado. Satanás insinuou para ela desobedecer para passar para um nível melhor. E ela sentiu a atração, mas a atração ainda não era pecado, porque Deus disse, no dia em que comer, certamente morrerá. Ela poderia ter ficado atraída com a oferta, mas dito não, Deus proibiu, então não comerei. E então só o desejo que teve ainda não estava no pecado, estava apenas no campo da tentação. A gente não pode esquecer que o Senhor Jesus, segundo Hebreus capítulo 2, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Então, tentação não é pecado.
No momento que ela cai no pecado, não precisa o próprio diabo ir tentar Adão. Ela já se torna um agente do inimigo. E ela vai levar o fruto para o seu marido e insistir para que ele coma também. E Adão tinha que fazer a sua própria escolha. Então ele fez a escolha e ele também comeu. E o verso diz que então abriram-se os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora a vergonha, o constrangimento, o medo, a ansiedade, tudo invade o coração deles. E eles vão tentar remediar a situação fazendo uma cobertura de folhas. Mas qualquer tentativa do ser humano de resolver o problema do pecado é impossível. O homem não pode resolver as consequências do pecado. Só Deus tem poder para isso. E agora o pior de tudo vai acontecer. O verso 8 diz: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O texto mostra que Deus frequentava o jardim. Deus tinha contato com eles. Não havia barreira como hoje tem, onde os seres humanos não podem contemplar a face de Deus. Então eles tinham acesso ao próprio Deus. E agora o texto diz que eles se esconderam. Quando o Senhor chama, eles dizem bem assim: Ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Quem é a mãe ou o pai que tem um filhinho pequeno na faixa de uns 2 ou 3 anos de idade ou menos, e tem uma profunda ligação com o filho, e quando chegam em casa, aquela criança rejubila de alegria, faz festa, corre para os braços dos pais, abraça eternamente, mas um dia o pai ou a mãe chega em casa e sem motivo nenhum, e aquela criança que deveria manter a mesma empolgação e alegria começa a se esconder dele, com medo dele, com aversão à presença do pai ou da mãe. Que dor terrível parte o coração de um pai ou de uma mãe quando tal situação possa acontecer. E agora Deus veio e seus filhos não estavam ali para recebê-lo. Estavam escondendo-se da presença dele, estavam com medo dele e com vergonha dele também. E aí então Deus pergunta para Adão, né? Quem te fez saber que estava nu? Eles estavam nus, mas não havia malícia antes do pecado. Mas agora eles estão dominados por um sentimento terrível que é o pecado, e eles estão até envergonhados de receber Deus na condição em que eles estão. Deus pergunta: comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Neste momento, Adão vai revelar uma característica que está em todo ser humano que vive depois do pecado de Adão: desculpar a sua culpa, tirar de si a responsabilidade e transferir para outrem. Adão coloca a culpa em Eva, mas na verdade ele estava colocando a culpa em Deus. Está aqui no verso 12. Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele não assume diante de Deus. Quando Deus pergunta: comeste da árvore que eu proibi de comer? Ele não diz: Senhor, eu desobedeci tua palavra e eu comi. Ele está dizendo: eu comi porque a mulher me deu, mas lembrando que essa mulher foi tu que me deu. Então, em outras palavras, a responsabilidade é tua, a culpa é tua. Eu estava só, se não tivesse me dado a mulher, ela não teria vindo me dar o fruto e eu não teria comido do fruto. Ou seja, ele não assumiu a condição de ter sido um transgressor. E a mesma coisa acontece com Eva, porque isso se torna natural no ser humano. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? E ela responde: a serpente me enganou e eu comi. Quem foi que criou a serpente? Foi Deus. Em outras palavras, se tu não tiveste criado a serpente, ela não teria me enganado e eu não teria comido. Ninguém será perdoado se não houver admissão do pecado, confissão do pecado e abandono do pecado. Deus é muito abundante em graça para poder perdoar e reerguer qualquer ser humano que cai. Mas nesta condição aqui não há perdão. Eu, do fundo do coração, acredito que depois Adão e Eva refletiram e eles tiveram 900 e tantos anos de vida e se reconciliaram com Deus. Mas neste momento do jardim aqui não há verdadeiro arrependimento, não há a condição de assumir a sua culpa, a humilhação de admitir que realmente desobedeceu. E quando nós não assumimos o nosso pecado, não o confessamos e não o abandonamos,
não temos direito ao perdão que o Senhor Jesus veio trazer para os seres humanos. Porém, Deus olha para a serpente e ele faz uma afirmação que aqui nesta afirmação do verso 15 está a primeira mensagem do Evangelho. Deus disse bem assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, no singular. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Viria alguém da descendência da mulher que iria esmagar Satanás. A serpente, lembrando aqui que ela está apenas representando o próprio anjo rebelde, que foi o arquiteto que levou a esse plano de execução da entrada do pecado no nosso planeta. Deus disse que um descendente da mulher viria e acabaria com aquele inimigo. E logicamente está se referindo aqui ao prometido, ao Messias, ao Cristo, Jesus, nosso Salvador, que veio a este mundo. Porém, ele também seria ferido, não ferido pelo pecado, pelo seu próprio pecado, porque ele não pecaria, mas ele seria ferido pelo pecado de todos aqueles que aqui estavam representados por Adão e Eva, que eram os dois únicos seres humanos. O pecado feriria o Filho de Deus, mas ele esmagaria Satanás debaixo de seus pés e ele acabaria com a rebelião. O inimigo deve ter pulado de alegria quando conseguiu enganar Adão e Eva, pois sabia que enganando os dois, todos os seus descendentes então seriam afetados diretamente pelo pecado, não culpados pelo pecado dos pais. Ninguém seria culpado pelo pecado dos pais. No livro de Ezequiel, no capítulo 18, no verso 4, diz claramente: a alma do pai é minha como a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E Deus repete novamente no mesmo capítulo 18, no verso 20: a alma que pecar morrerá. Então o filho não carrega o pecado do pai. Ele sofre consequências do pecado do pai, mas ele não vai carregar a culpa deste pecado. Ele não se torna responsável pelo pecado do pai. E Deus disse que a alma que pecar morrerá. Adão e Eva foram feitos almas viventes, mas eles morreriam completamente. A alma morre também. Na palavra de Deus, segundo Deus está dizendo, a alma que pecar, esta morrerá. Morrerá a morte eterna, o aniquilamento para todos sempre. E aí, na sequência, Deus fala que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Está no verso 17. Então, e Adão disse: eis, visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante todos os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a árvore da erva do campo. Deus mostrou para Adão que o seu pecado afetou a própria natureza, o próprio planeta. Nenhum dos animais eram culpados do pecado de Adão, mas todos eles foram afetados também pelo pecado de Adão. Aqueles animais que eram dóceis e mansos, aqueles animais que não eram carnívoros, não devoravam uns aos outros, mesmo os pequenos como os insetos que tinham um propósito de Deus na natureza, agora tudo foi transformado. Antes não haviam espinhos e agora existiam espinhos. Antes os animais viviam em harmonia uns com os outros, agora uns devorariam os outros. A terra que era tão abundante, tão fértil, agora precisava ser lavrada, trabalhada com mais empenho para retirar dela o pão de cada dia. Eu imagino essa cena como se alguém tivesse ido ao curral e retirado o leite das vacas e deixado em cima da mesa para algum propósito e de repente viesse uma criança levada, traquina, e pegasse o suco de um limão e jogasse dentro do leite. Em um instante a estrutura do leite se transforma, não é mais leite, agora ele se torna uma coalhada. Assim aconteceu na obra perfeita de Deus. Quando este terrível inimigo vem e semeia o mal aqui neste mundo, aquele mundo perfeito foi transformado em um instante. Toda aquela beleza e harmonia começaram a ser comprometidas. E assim, o processo de degeneração acontece não só na natureza humana, mas na natureza de todo o planeta. E o mundo começa então a entrar em um processo de degradação que vai se estendendo mais e mais, cada dia se agravando mais. No verso 21 diz bem assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher,
e os vestiu. Naquele dia, um animal morreu, e eu deduzo que foi um cordeiro. Um cordeiro morreu naquele dia. Penso que não foi Deus que matou, mas o próprio Adão teve que tirar a vida daquele primeiro animal, e Deus fez vestes para eles e os cobriu. Mais uma vez, uma manifestação aqui do verdadeiro Evangelho. Um substituto teve que dar vida no lugar deles. Naquele exato dia, Adão e Eva se tornaram mortais e iriam de fato morrer. Mas no primeiro momento, alguém já morreu no lugar deles. Aquele que teve que dar a própria pele para que vestisse o homem e a mulher que estavam nus. As folhas de figueira não serviam para cobri-los. Deus tinha uma alternativa melhor. Assim, nossa justiça que foi perdida pela nossa própria rebelião, Deus nos cobre com a justiça de seu Filho Jesus Cristo. Aquele primeiro animal que morreu no jardim do Éden representava exatamente o substituto que Deus mandaria. Então o pecado só tem solução para ele porque alguém morreu em nosso lugar. Somente o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, pode tirar o pecado do mundo. Mas não podemos esquecer que o mesmo Cordeiro de Deus, quando diz que tira o pecado do mundo, ele pode tirar o pecado de nossa própria vida, pois nós também estamos no mundo. Assim Deus estava mostrando que ele oferecia graça. Ele estava sendo ofendido pela desobediência, sua honra foi jogada por terra, sua autoridade diante de suas criaturas foi questionada, mas Deus não deixou de amar aquelas criaturas. Mas a consequência direta que eles viram ali está no verso 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra da qual fora tomada. A árvore da vida estava lá e eles perderam acesso à árvore da vida. E agora suas energias iriam diminuir pouco a pouco, até que por fim se extinguisse e eles voltassem de fato ao pó. A vida de Adão e Eva foi a vida mais miserável comparada com a de qualquer ser humano que tem vivido sobre o planeta. Porque toda a dor, todo o mal, toda a maldade que eles viam acontecer em todas as partes, aquilo era como se fosse um dedo apertando as suas feridas e doendo mais e mais. Eles sabiam que tudo tinha sido responsabilidade deles. Se tivessem permanecido leais a Deus, nada daquilo iria acontecer. Agora eu queria que pensássemos que Satanás, quando engana Eva, ele misturou a verdade e a mentira. Ele diz bem assim: se vos abrirão os olhos e sereis conhecedores do bem e do mal. Porém, ele não explicou que conhecer o mal era uma experiência negativa. Ele insinuou que conhecer o mal fosse algo positivo, e assim Eva foi enganada. Até hoje ele age da mesma forma. Quando somos bombardeados constantemente com a propaganda na televisão, mostrando pessoas bebendo, a propaganda das indústrias cervejeiras, as pessoas estão em festa, são todos jovens e bonitos, ou estão na praia, são saudáveis, são alegres. Não passa ninguém bêbado em uma propaganda de bebida alcoólica. Ninguém. Só se divertindo, alegre, mas não mostra os lares que são desfeitos pela bebida, não mostra as vidas que se encurtam por pessoas que se envolvem em acidentes por estarem bêbadas, ou que são destruídas a sua própria saúde e morrem jovens por conta da bebida. Não mostra nada disso, só insinua que beber é algo positivo, é alegre, que é jovial. E assim as pessoas entram por este caminho e depois se veem escravos. Esta sempre foi a forma do diabo trabalhar. Ele insinua que o mal pode ser bom, mas o mal será sempre mal. Em Deus não há nenhuma pontinha de mal, e no inimigo de Deus não há nenhum traço de bem. Tudo que tinha ele perdeu, ele degenerou completamente. Nesse capítulo, quando Deus disse, porém inimizade entre ti e a mulher, Deus estava fazendo algo extraordinário. Lembra que todos os anjos que foram enganados por Satanás e expulsos do céu, eles se tornaram exatamente como ele, em demônios. Não na sua aparência, mas nos seus sentimentos. Perderam todo o amor, toda a compaixão, toda a piedade, toda a simpatia e se tornaram extremamente maus, completamente identificados com o próprio diabo. Nós nos tornaríamos em demônios também se Deus não tivesse intervido. Mas quando Deus disse para Satanás, por inimizade entre ti e a mulher,
Deus estava dizendo bem assim: coloca uma barreira para que eles não se tornem exatamente como você. E além disso, ainda darei um descendente a esta mulher, o qual poderá esmagar tua cabeça e redimir todos aqueles que confiarem na promessa. Irmãos, este é o resumo ou a explicação da palavra de Deus para a existência do mal aqui no nosso mundo. Nunca deixe ser enganado com o pensamento ou com as palavras de alguém de que o mal é responsabilidade de Deus. Quando algumas pessoas dizem não posso aceitar um Deus que deixa crianças morrerem de fome nas ruas, ou que desastres aconteçam e que famílias inteiras são destruídas por catástrofes, como se Deus fosse o culpado. Mas o culpado não é Deus, o culpado são os próprios homens. E, em última instância, a culpa maior é do próprio anjo que se rebelou contra Deus e que trouxe o pecado para este nosso planeta. Deus é o único que não é culpado de nada. Deus é inocente. E Deus deixou que nós colhêssemos o fruto de nossa transgressão, porém dando possibilidade de acertar-nos com ele. E para isto ele deu o seu Filho como substituto, para pagar por este pecado de Adão e Eva, mas também pelos meus próprios pecados e pelos vossos próprios pecados também. Temos que admitir exatamente quem nós somos para Deus. Se o nosso problema é a mentira, temos que chegar para Deus e dizer: Senhor, sou um mentiroso. Se nosso problema de pecado é a pornografia, temos que chegar para Deus e dizer: Senhor, eu sou uma pessoa degenerada, eu sou promíscuo, tenha misericórdia e liberta-me. Se o nosso problema é a fraude, temos que chegar para Deus e admitir: Senhor, eu sou um bandido, eu levo vantagem sobre as outras pessoas. Se não houver admissão, abandono do pecado, a confissão sincera, nunca haverá perdão. O perdão está disponível, mas é sob condições. Que possamos aproveitar o que Deus nos ofereceu, aceitar as condições que Ele mostrou e assim agarrarmos com fé a oferta que Deus nos fez.